Em questões como essa que eu falei, fora do corpo, de tentar convencer alguém de alguma coisa a todo custo, impor a sua verdade, quem que nunca passou por isso? De discutir por algo que você acredita que é bom, mas aí você entra numa negatividade por conta disso, entende? A, a dualidade de tudo isso, não dá pra gente querer impor o que a gente acredita que é bom, que é saudável, que é iluminado, que é um tópico de ascensão, gerando uma briga, um desconforto, uma discussão com pessoas. Por isso que as casas espiritualistas, elas abrem as portas para pessoas que sentem que devem estar ali, para os grupos se fortalecerem, para as pessoas estarem ali por algum motivo. Claro, às vezes a pessoa vai chegar, principalmente nas casas de umbanda, nas casas de benzimento, ritualísticas mais antigas, né? Pela dor, porque tiveram uma experiência que a perturbou, que às vezes tem uma conotação espiritual envolvida, às vezes a pessoa chega se queixando de pesadelos, de sensações que envolvem o pânico, a melancolia ou mal-estar, tudo isso tem um contexto espiritual envolvido. Até caiu aqui a referência do tarô que nós temos aqui. Contexto espiritual envolvido, energia envolvida. Então, chega ali, sabe? Desacreditado, desacreditada. E ali ela encontra uma ressonância. Ela encontra uma energia diferente. Eu saí daqui com mais vigor. Eu saí daqui mais leve. Descarregou. Aí começa a entender o que é sensação. Começa a entender o que é um trabalho. Às vezes uma simples oração bem direcionada, com a energia sendo colocada ali, é um excelente foco de descarrego. É um excelente magnetismo de descarrego. A oração de alguém bem intencionado para ali melhorar a tua energia, quanto a tua própria oração. Tanto que todos os trabalhos podem começar com essa abertura de uma oração, de uma conexão, de uma vibração de energia, às vezes com um instrumento musical, às vezes pela voz, às vezes com uma maracá, às vezes com um atabaque, um tambor xamânico, um sino. Tudo tem uma conexão com frequências. Então essas experiências espirituais, elas trazem essa relevância. Quando a gente sai do corpo e vai para um ponto de força, que nesse caso dessa noite foram as ruas, o domínio das ruas estão cercados por mentores e por guias que sabem o que estão fazendo, mas eles não interferem. Por que eles não interferem? Porque a caminhada é individual. Agora, quando você para e presta atenção naquilo e se abre e consegue perceber a energia de quem está ali para auxiliar, você vai, como eu estava ali, com a minha cabeça aberta, com a minha mente já entendendo o que estava acontecendo, eu me permitia ter a experiência que eu tive. Mas todas as pessoas que estavam ali, que tinham a mesma experiência, todos os seres estavam ali, não. Como eu falei, tinham seres neutros ali que estavam sendo alvo de chacota, de julgamento. A energia não estava tão bagunçada quanto os julgadores estavam. E, claro, tinha uma certa bagunça na energia, sempre tem. Mas ali aqueles grupos, eles não estavam nem aí para os mentores que estavam ali trabalhando. Eles estavam reforçando o ego deles. Estavam em rodinhas, apontando e falando, não, a salvação está aqui, em nome de Jesus ainda, sabe? E isso não é diferente quando essas pessoas vão desencarnar. Essas pessoas vão desencarnar e muitas vezes elas não fizeram maldade, não fizeram nada, mas elas vão estar aprisionadas com esses grupos. Vão estar em cidades ali de recuperação espiritual, mas ainda aprisionadas a esses dogmas. E esses dogmas, eles vão estar presentes mesmo.
até o ponto da pessoa conseguir entender que a espiritualidade, mentores espirituais, egrégoras, elas estão pouco ligando para o nome da religião que você tinha aqui na Terra. Mas elas estão ligando para a abertura que você está tendo de conhecimento, de consciência. Eu vou dar um exemplo, tá? Uma vez eu estava dentro de um trabalho, estava sentindo um certo desequilíbrio, uma tensão energética. Eu nunca fui muito ligado a essa questão de catolicismo, de igreja, nada assim, sabe? Já frequentei e tal, mas não era aquela coisa para mim. Aí nesse dia eu senti uma presença que era ligada ali a Carol Wojtyla, Papa João Paulo II. Aí eu vi, pô, esse cara tá trabalhando legal na espiritualidade. Ele tava numa frequência bacana. Nesse caso isolado aí, tá? Então, tava legal ali a frequência dele. Ele contribuiu ali, envolveu com uma bola de energia ali. E eu falei, nossa, nunca me liguei a essa egrégora, sabe? E eu vi que o espírito dele estava muito bem energizado. Ele estava numa evolução espiritual bacana. Como também já tive experiências com pessoas que estavam ligadas a instituições religiosas, até papas antigos lá, que não estavam legal, não. Os caras estavam lá sofrendo consequências dos atos descabidos. E muitos ainda, tá? Eu dei essa experiência aqui, faz tempo que eu tive isso aí, me veio na cabeça agora de comentar. E às vezes você vê um pastor também, um líder religioso, ele desencarna e começa a entender o outro lado das questões da pluralidade, e pô, o cara às vezes trabalha como um Exu lá, do outro lado, entendeu? Quando se desprende dessas questões de nome, de dogmas e tudo mais, o cara vai trabalhar justamente na linha que ele podia até apontar o dedo. Então é muito relativo, pessoal. Josiane Cruz, muito boa tarde, seja muito bem-vinda. Eloane, seja muito bem-vinda, chegou por aqui, permaneça por aqui, tá bom? Cristiana Voigt, eu acabei me desligando do terreiro, mas continuo mais conectada com a espiritualidade, livre de um único ensinamento, mas agregando sempre. Esse é um dos pontos que eu coloquei aqui, que eu acredito que sejam de extrema importância. Às vezes você abre um trabalho espiritual, você está com uma egrégora aberta. Quando você tem amplitude, universalismo, a espiritualidade está disposta a fazer algo. Claro, quando você segue um rito, principalmente um rito antigo, ancestral, umbanda, né? Tem muita possibilidade ali. E a gente pode abrir cada vez mais. Jussara, seja muito bem-vinda. E a gente vai continuar falando sobre isso de uma forma aqui aberta. Vão colocando suas perguntas e você pode agendar o seu horário nesse número que você está vendo na tela, diretamente comigo, Fael Molina. 11 97600 2044. O link está aqui na descrição para que você caia direto com a nossa equipe. E o meu Instagram é @faelmolina. Se você gostou desse corte, lembre-se de deixar seu like, de se inscrever nesse canal e fortalece nosso canal principal, porque todos os cortes vêm dele. Se inscreve no canal oficial Filhos do Todo e o episódio completo está aqui na descrição. Fael Molina falando, um grande abraço.